boa noite, sejam bem-vindos. E hoje mais uma live educativa, né? Dando sequência aos estudos do livro A Criança, de Maria Montessori. Então vamos falar sobre desenvolvimento infantil. Lembrando que esse segmento aqui de live, gente, é para pais, né? Educadores, psicopedagogos. Então envie o convite aí, tá? Para os conhecidos de vocês, pais, professores, tá bom? Profissionais da área, que a gente precisa entender bastante sobre desenvolvimento infantil, tá? Todo profissional, todo adulto, ser humano que lida com criança precisa entender do desenvolvimento infantil. Então vamos seguir aqui, eu estou enviando aqui o aviãozinho, né? Convite para participarem, ok? A gente já inicia de fato com os estudos, tá bom? Rapidinho aqui, tem bastante gente para convidar. Vamos dar seguimento, tá? Seja bem-vinda. Então vamos dar seguimento aqui, gente. Vamos lá, como eu falei, né? E participem do grupo do WhatsApp, que é por lá que eu coloco materiais, tá? Todo material, tudo que eu trago aqui para as lives vai pro grupo do WhatsApp, tá bom? Se você não está participando ainda, me chama lá pelo direct, que aí eu envio para você o link. Então vamos dar a sequência, né? O livro A Criança, a gente já está na página 87. Então vamos lá. A criança tem o desejo de imitar o que viu alguém fazendo, é natural. Como que a criança, como que a gente aprende, né? Por imitação, tá? Então a criança, ela vê alguma coisa, ela quer imitar o adulto da sua casa, o adulto que está ali na escola, né? Por isso que querem fazer comida, vestir a roupa, lavar a louça, né? Maria Montessori sempre diz que quando a criança ela demonstra interesse por executar determinada atividade que não prejudique a vida dela, o meio ambiente, a vida de outra pessoa, por que não permitir? Devemos permitir, né? Dar autonomia. Mas o que muito acontece, né? A criança quer auxiliar ali, fazer o lanchinho, uma comidinha, quer beber água sozinha, quer comer sozinho, e alguns, né, pais, alguns cuidadores acabam interferindo. Não, você ainda não sabe, deixa que eu te dou a comida, deixa que eu te visto. Isso já vai estar podando ali, né, gente, a autonomia da criança. Permita. Se ainda tem um tempinho antes de sair, você tem um tempinho para essa criança se arrumar, você tem um tempinho, porque, né, por que impedir a criança? Vai sujar, o que tem, limpa depois, né? Pede até auxílio para a criança catar o arrozinho que caiu, ela vai ajudar com interesse, tá bom, gente? Então, o mesmo acontece com a linguagem, né? Como é que se dá a linguagem? Por imitação, né? Como é que é o mamamamã, né? Papapá, papá, né? Xixi, né? Que a criança começa a falar, vai por imitação daquilo que ela ouve. E qual é o reforço positivo que a gente dá para essa criança? Aí a gente fala assim, falou mamãe, falou papá, legal. Aí a criança é elogiada, incentivada, ó que bacana. Então vamos lá. Então, isso tem por base observação e conhecimento adquirido. Olha quanta coisa está acontecendo aí no cérebro da criança nesse desenvolvimento. O adulto fala, a criança observa e aí ela tem um conhecimento adquirido, uma nova palavra, o seu repertório linguístico vai aumentando. Que bacana. Aí Maria Montessori diz, a atividade da não infância a atividade da mão infantil, desculpa, tá, gente? Vou repetir. A atividade da mão infantil é uma necessidade vital, né? Por que essa atividade da mão infantil? Lembra que eu sempre falo nas lives sobre o aprender da criança, que é um aprender sensorial, que a criança é sensorial, ela aprende através dos sentidos, né? O porquê que a criança tem tanta necessidade de colocar a mãozinha nas coisas, né? Porque é dessa forma, né, que ela vai aprender. Ela quer tocar, ela quer observar, ela quer manusear para de fato acontecer a aprendizagem. Então é uma necessidade vital, uma necessidade de vida da criança, tá? Se mexer, se movimentar, explorar o ambiente, olhar o objeto, manusear o objeto, tá? Então vamos lá para outra frase aí. A Montessori nos fala: o adulto se irrita pelo fato de uma criança tentar cumprir inutilmente uma tarefa e com seu ritmo vagaroso. Então vamos lá. Como eu falei anteriormente, né? A falta de paciência, que às vezes acaba, né? Não dá essa chance para a criança e o adulto acaba se irritando. Vai ali, a criança tenta pegar a sua colher
para se alimentar. E vai comida para cima, vai comida para parede, para o cabelo, para a pessoa que está do lado. O adulto se irrita, se estressa ali com a criança na tentativa dela de ter autonomia, de ter os seus movimentos, sua necessidade natural, sua necessidade vital, né, compreendida e concedida, né? Então, né, essa criança ela tá tentando de forma inútil, porque o adulto tá vetando ela, tá cortando ali, não faça, deixa que eu te dou a comida. E às vezes a criança já está apta, tá, para iniciar. Começa tentando com a mãozinha mesmo se alimentar para depois, tá? É um treinamento, tá, gente? É por isso que eu vejo algumas questões, né, que a criança lá já chega com 6 anos, tá lá com seus 6, 7 anos. E aí ela é cobrada por alguns adultos ou até pelos próprios pais. Poxa, você já tá grande, você não se alimenta sozinho? Como assim? E essa criança foi ensinada, foi incentivada a se alimentar, a se vestir sozinha? Como que foi incentivado? Foi incentivado com um incentivo motivacional ou foi um incentivo punitivo de cobrança? Vale aí refletir, né? Como que anda a nossa forma de direcionar a evolução, a aprendizagem dos nossos filhos, né? Dos nossos alunos. Bom? Então, vamos continuar aqui. O adulto, ao invés de auxiliar a criança, substitui sua ação, né? Exemplo, ao tentar subir uma escada, não sobe aí porque é perigoso. Né, fulaninho, Joãozinho, desce daí, você vai cair, você é pequeno. A criança, ela precisa se movimentar. Se o adulto está por perto e de fato ali tem uma certa proteção, não apresenta, né, prejuízo para a criança, a gente vai ensinar essa criança a subir essa escada. Subir com um apoio, 4 apoios, depois subir com 2 apoios, mas, né, tendo o recurso do corrimão. Subir com auxílio das nossas mãos, a gente sobe junto e desce junto. Tá? Meu filho tem 2 anos e 9 meses, hoje em dia ele consegue, ele tem o equilíbrio, a sua coordenação está preparada para subir dessa escada, tá? Sozinho, sem meu auxílio, mas claro que eu tô ali do lado, precisa ali estar observando, mas ele já tem um condicionamento, né, uma evolução, e muitas crianças nessa idade ainda não conseguem, cada criança vai ter a sua evolução aí, certo? Porque precisa entender, a gente precisa observar se essa criança ela foi ensinada primeiro. A gente observa, né, o que é de motivacional para a criança, né, o que ela tem interesse em aprender, se desenvolver, subir dessa escada, andar de trás para frente, e aí vai. E aí a gente vai auxiliando a criança a se desenvolver, tá bom? Então vamos para outra frase aqui de Montessori. A atividade motora é importante para a estruturação da psique. Né? Então, a gente já está falando aí de um desenvolvimento psíquico, de um desenvolvimento emocional. Quando a gente proporciona a criança se movimentar, se desenvolver, a gente não só está permitindo que ela se desenvolva a sua coordenação motora, mas é o psíquico. Quando a gente trabalha esse desenvolvimento, essa motivação, vai lá sim, sobe a escada, a mamãe tá aqui, né? A tia tá aqui. Vamos lá, como é que sobe? Vai, se apoia no corrimão, eu seguro sua mão, vamos subir, vamos descer. Tudo devagar, tá, gente? Primeiro a gente começa com uma criança pequena aí de 1 ano e meio, subindo 1, 2 degraus, tá? Né? E aí depois descendo a mesma quantidade. E por aí vai, tá bom? Até essa criança ter essa estruturação aí, ter essa coordenação motora. Sejam bem-vindos aí, pessoal, que chegou depois. Então, a gente já tá trabalhando também o emocional dessa criança, porque essa criança tá feliz, tá realizada, tá desenvolvendo a autonomia dela, tá bom? Então, vamos lá para uma outra parte aqui que Montessori nos traz. O intelectual, né? O intelecto de amor, que ela fala. É o que a criança tem pelo adulto cuidador. A criança sente prazer em atrair a atenção do adulto. Ao deitar, essa criança, ela chama, pois gostaria que o adulto não a deixasse, né? Então, o que ela fala? Que a criança, ela sente prazer, porque às vezes o adulto não consegue compreender, né? A criança já aprendeu a deitar na sua caminha sozinha, por volta dos seus 2 anos ou 1 ano e meio, mas ela ainda continua atraindo a atenção do adulto, né? Do pai, da mãe. Enfim, vai choramingar, vai ficar falando sem parar, vai querer contação de história, não vai querer deitar, porque tá tentando atrair a nossa atenção, né? Tem uma conexão de amor com o cuidador, né? Com o pai, com a mãe, com quem cuida ali. Então, essa criança, ela não quer ser deixada ali, né? Para dormir. Ela quer essa companhia até adormecer,
certo? Isso é importante para o emocional, então a gente precisa compreender. Tudo eu sempre digo, né, sobre desenvolvimento infantil. Muitas coisas a pessoa fala, é birra, enfim, a criança não está ajudando, enfim. A gente precisa entender o que é próprio do desenvolvimento ali da criança, tá bom? Vamos lá, seguir aqui, ó. As crianças pulam de suas camas e vão para a dos pais, como se quisessem dizer: aprendam a viver. Já amanheceu, é dia. Levante-se para uma vida nova. Aprendam a viver melhor. Sentir o sopro da vida. Maria Montessori diz isso, né? Por quê? A criança ela não vai ali com o intuito: eu quero perturbar os meus pais. Eu quero tirar eles daquele soninho gostoso. Não, mas a criança tá ali porque percebeu que amanheceu, ela despertou e ela quer que o adulto, que o pai e a mãe sinta essa mesma energia, essa mesma alegria. Acordamos, vamos brincar, tem atividades para fazer. Compreende como que é diferente a gente que tá cansado ali, quer dormir mais um pouquinho, mas a criança que já acordou, ela quer viver, né? Ela quer aproveitar o dia. Então, ela não vai saber, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Claro que a gente vai ter aquela condução, não, meu filho ainda tá cedo, né? Quantas vezes, assim, Jesus de Miguel chama, meu filho chama 6 da manhã, e aí eu vou até o quarto: filho, tá muito cedo, né? Então, vamos voltar a mimir? Vamos dormir de novo? Aí eu espero lá um pouquinho e ele adormece, né? Então, tem que ver conforme, né, as crianças correspondem aí às nossas orientações. Então, vamos seguir aqui, ó. Maria Montessori também traz aqui um ensinamento muito bacana das crianças que estão aprendendo aí já por volta dos seus 3 anos, 3 anos e meio, né? Como eu falei, as crianças elas são sensoriais, né? Elas aprendem pelos sentidos. Então, a gente quer ensinar alguma coisa. Eu sempre digo, educação infantil não precisa de livro. É claro que a gente, de vez em quando, vai utilizar uma folha ou outra, né? Mas assim, a criança ela precisa sentir. Então, Maria Montessori traz aí, gente, uma estratégia bem bacana de fazer biscoitos, né? Um biscoito que a criança goste e utilizar forminhas, né? Então, pode fazer biscoito de forma geométrica, biscoito em formato de letras, de números. Foi assim que ela ensinou a primeira classe dela, tá? Ela utilizou, na verdade, ela utilizou papelão, mas teve um momento também que ela deu essa ideia e ela utilizou biscoitos, tá bom? Então, a gente vai criando essas estratégias. Por quê? Tem como a criança sentir qual é o formato da letra A. Aí passou a mão ali no biscoito e ainda vai e come e tem a sensação prazerosa, né? Da aprendizagem. Então, é bem bacana. Vamos lá, seguir aqui. As crianças, elas são sensíveis aos atos de desprezo, com as quais os adultos as humilham, né? A criança pode ficar magoada e oprimida. Às vezes a gente não observa, mas a gente tem alguns atos de desprezo com a criança. Quando a gente não valida o sentimento dela, ou às vezes a gente não compreende ainda o que ela está nos querendo dizer, né? Às vezes a criança caiu, e chorou. Para, fulaninho, bobeira, que isso, nem machucou. Mas às vezes fez um raladinho tão pequenininho que a gente não está conseguindo ver, mas a criança sentindo um ardidinho ali. E ela ficou triste porque caiu. Então, ela quer colo, quer aconchego, né? Ela vai amadurecer, nem sempre ela vai cair e chorar, né? Mas a gente precisa acolher, ter esse acolhimento, né? Principalmente os cuidadores. Então, a gente tem que ter cuidado com esses atos de humilhação, tá? Parece pesado falar assim, atos de humilhação, né? Mas assim, qualquer pessoa que esteja em volta, né? E observe um desprezo como esse, né? Que se entra nessa categoria de desprezo, a criança ela se sente envergonhada, né? Imagina ali uma situação de um adulto que passou por alguma coisa e não teve um apoio, né? A mesma coisa acontece com a criança, tá? Às vezes a criança está passando por um momento difícil, o adulto só repreende ali falando: para de bobeira, você já é grande. Como assim bobeira? Vamos validar os sentimentos da criança, chamar ali no cantinho, vem cá falar comigo, me conta o que aconteceu, entender. Acalenta essa criança e depois volta, tá? Uma situação até normal assim das crianças, né? As crianças elas ficam meio eufóricas, né? Quando tem muita gente na casa, né? Enfim, principalmente as menores, né? Então a criança ali come bem todos os dias, já come sozinho. Meu filho come sozinho já tem um tempo,
né? E quando tem gente em casa, às vezes o vovô, a vovó vem, né? A priminha, os tios. E aí o que acontece? Ele fica tão eufórico, querendo brincar, contar tudo, mostrar os brinquedos, chamar pra brincar, que ele quer deixar a comida de lado. Então eu converso 1, 2, 3 vezes. E aí o que eu faço? Tô vendo que aquilo ali não tá dando certo, eu retiro ele um pouquinho, converso na cozinha. Não vou chamar a atenção dele, nem precisa chamar a atenção, né? Mas tô vendo que ele é minha motivação, o chamar para comer não tá dando certo, então vamos, cantinho, vamos lá, vamos, filho, ó, você precisa comer, se alimentar para ter força. Então vamos comer aqui com a mamãe na cozinha. Aí vou lá, dou 2 colheres para ele come, então vamos voltar lá, né, para a sala de estar e vamos se alimentar, porque todo mundo já, né, tá quase terminando de papar, não sei o que, vai ter sobremesa, então já utiliza um reforço positivo, ó, tem aquela sobremesa que você gosta, que você vai ganhar depois que comer, né, então a gente vai liderando essa situação aí, né, direcionando na verdade, essa situação, tá bom? E dessa forma eu não envergonho minha criança, né, meu filho, não vou entrar naquela cobrança ali, para de bobeira, por que você não tá comendo direito, se você já se alimenta sozinho, não, né? Eu vou entrar num contexto ali de conexão, se eu tô entendendo que ele tá eufórico porque ele quer brincar, né? Porque ele quer mostrar aquilo que ele tem, então quer ganhar atenção ali de todos. Então a gente vai conduzindo cada situação de acordo com a observação que a gente tem das nossas crianças. Aí aqui Montessori ela traz aqui um método educativo, né? Ela descreve aqui, eu vou ler para vocês o método educativo Montessori, né? Aí ela fala aqui do trabalho individual, que ela traz, né? Repetição do exercício, né? Que a criança para aprender, né? Tem Piaget traz aí pra gente, né? Que a criança precisa fazer assimilação e acomodação no cérebro das informações. Então, como é que se dá isso? Pela repetição dos exercícios, né? Existe um tempo ali para a gente repetir determinadas atividades para a criança de fato aprender, tá? Liberdade de escolha. Dentro das possibilidades do brincar, do se vestir, né, do educar, a gente também deve permitir essa liberdade de escolha para a criança, tá? Exemplo, né, que eu já mencionei aqui em outras lives, a gente tem a situação do quê? Da criança já que consegue escolher sua própria roupa, mas ela ainda não tem um discernimento entre roupa de frio e de calor. Então, eu vou escolher 2 a 3 mudas de roupa. Eu vou falar assim, filho, filha, qual roupa você quer utilizar hoje, né? Sapato, calçado, né? Qual? Vai escolher entre aquelas possibilidades. Já está trabalhando autonomia, uma livre escolha, tá bom? Verificação de erros. A criança pequena, tá? Na primeira infância, ela é capaz de verificar os seus próprios erros, tá bom? Entornou alguma coisa, derrubou, ela consegue perceber, e o que a gente precisa conduzir, ensinar, e o método Montessori ajuda nisso, é que a criança ela consiga verificar os seus erros e ainda ser proativa. Análise dos movimentos, né? Vamos ver aqui. Boas maneiras nos contatos sociais. Quanto mais a criança é estimulada, ela tem a tendência, né, de ter boas maneiras nos contatos sociais. Ordem do ambiente, eu já falei isso para vocês até na live passada, que a criança por si só, da sua natureza, tem a necessidade de buscar um ambiente organizado, né? Até mesmo que vocês podem perceber que as crianças pequenas, elas têm a capacidade de ter observação que uma almofada do sofá foi retirada daquele local, não está aqui, mas é de costume ter uma almofada ali no sofá. A criança vai observar, então ela vai buscar aquela almofada e vai querer colocar no lugar porque ela precisa de ordem, tá? Isso aí é só a gente avaliando mesmo as crianças, observando, que a gente vai tendo essa percepção. Vamos ver aqui. Educação dos sentidos, né? A gente precisa ensinar as crianças sobre os sentidos. Vamos ver. Tá. Então, vamos ver. Agora sobre o professor, né? O professor, o educador. O que Montessori nos traz, né? Ela sempre orienta que o professor deve fugir da ira, do orgulho, do exigir respeito, né? Porque isso a gente não precisa exigir respeito. Quando a gente respeita alguém, a criança ela aprende no ambiente, né? Ela é respeitada, então ela vai refletir aquilo que a gente está ensinando, tá bom? Então ela fala sempre pro professor manter humildade e caridade. Quando a gente lida com o ser humano, né, principalmente com crianças, que a gente sempre mantenha a humildade, né? Com o ser humano no geral, né? Vamos ver aqui outra parte que ela nos traz. Os brinquedos permitem uma atividade real, mas provocam ilusões.
e não passam de imagens imperfeitas e improdutivas da realidade. Por isso, Montessori fala sempre para brincar na natureza, tá? Um exemplo, né? Que seja proibido assistir galinha pintadinha, né? Hoje em dia as crianças assistem bastante, né? Mas assim, qual é ali a percepção da galinha pintadinha, né? A gente olha para a galinha pintadinha, o que a gente tem ali para falar sobre ela? Né? Uma galinha azul, né? Que faz popopó, né? Produz esse som. Mas tem galinha azul? Não tem. Então, por isso que o Montessori fala, provoca ilusão, né? Imagens imperfeitas. Então, o que ela orienta, né? Os brinquedos, eles permitem uma atividade real, mas que compre, né? Miniatura de animais ali que sejam numa realidade mais próxima, né? Da cor de um galo ali real, né? Um cavalo, enfim, um boi, para que a criança entenda. Porque ela não vai num sítio e vai encontrar uma galinha azulzinha, uma galinha pintadinha azul, né? Vai encontrar uma galinha da Angola, galinha ruiva. Por que eu tô falando galinha da Angola e galinha ruiva? Porque tem livros infantis sobre a galinha da Angola e galinha ruiva. Então a criança vai ouvir aquela história, vai participar de um teatrinho com a história da galinha ruiva, né? E vai chegar lá no sítio e vai, olha, a galinha ruiva, a galinha da Angola, vai saber que de fato existe, vai fazer uma correlação, certo? Então vamos lá. Agora a gente entra aqui um pouquinho na parte de desvios, fuga e inibição, né? E Montessori fala aqui sobre dependência afetiva, né? E a dependência afetiva, ela causa na criança uma falta de energia vital, de uma energia para a vida, né? Por quê? Ela tá tão dependente do afeto, da aprovação do adulto, que ela não consegue viver por si só, ter suas iniciativas, né? Então, Montessori diz, são crianças que sempre se lamentam de alguma coisa. Tá sempre lamentando, é como se as coisas não estivessem boas, né? Sendo considerados sentimentais. Aí fala, ai, aquela sentimental, sente tanto, né? Aconteceu isso e aquilo, aquela criança que fica ali, né, choramingando. Estão sempre aborrecidas e recorrem ao adulto, né, ao adulto para fugir do tédio que as oprimem. Então, a Montessori nos alerta para essa criança ela não cair, não ter a queda na inércia, né? Não cair ali no nada, né? Nesse vazio. Faltar essa energia vital que é própria da criança. Tá bom? Então, a criança ela não pode ter essa dependência afetiva. Ela tem que conhecer os seus sentimentos, as suas emoções, conseguir falar com o adulto sobre esses sentimentos, mesmo as crianças pequenas, tá? Educação afetiva já começa lá, ó, bebezinho, tá bom? Então, vamos lá. A criança ativa, ela tem a expressão de uma criatura que vive em ambiente adequado, né? A criança ativa, ela tem, por natural, uma expressão feliz, uma criança satisfeita, né? Se não possuir esse ambiente de vida psíquica, tudo na criança permanece débil. Ela se transforma num ser impenetrável, enigmático, como a gente falou lá em cima, né? Anteriormente. É uma criança sem energia vital, tá bom? Então, a criança afetiva, ela vai apresentar alegria. Ela vai ser uma criança que está sempre motivada a brincar, a compartilhar, tá? Então, vamos lá. Um exemplo aqui que Montessori nos traz. A disputa por um brinquedo que leva à briga, né? Tem por causa um mal interior e não a posse. Deu para compreender? Fala lá do psíquico, quando Montessori traz aí essas atividades de vida prática, mas não está desenvolvendo só a coordenação motora, mas o emocional e o psíquico, deu para observar agora? A criança está disputando ali um brinquedo, mas não é a posse do objeto que atrai. No primeiro momento, aparentemente, a nosso ver, parece que sim, mas se a gente olhar com os olhos, né, com o olhar fora da caixa, ali, né, com essa percepção fora da caixa, a gente vai entender que tem um mal interior. Essa criança, ela pode estar apática por estar sendo negado a ela o que é vital, o que é próprio da vida dela, o se movimentar, a autonomia, né, nesse equilíbrio do que é próprio para a criança, tá? A expressão dos seus próprios sentimentos, aí, quanta coisa sendo negada.
Então, essa criança ela vai sofrer de um mal interior. O bacana é que Montessori, ela não nos traz só um desenvolvimento isolado, mas é um desenvolvimento global da criança, um todo. Então, vale muito os estudos, tá, gente? Tá? Então, voltando para falar aqui para vocês. Não tá no grupo do WhatsApp? Me chama ali pelo direct, tá bom? Que eu envio o link, porque é por lá que vocês recebem os materiais, tá bom? Aí agora, Maria Montessori já entrou num ponto da construção da personalidade. E aí ela vai falar aqui sobre a inferioridade. Vou ler o trechinho aqui para vocês. De forma involuntária, nós adultos interrompemos o brincar da criança. E é uma forma, gente, que se a gente não se policiar, a gente interrompe, que a gente tem aquela impressão, somos donos da criança, né? Nós somos guias da criança, né? Preparadores dessa criança para o mundo, né? Para ter autonomia, enfim. Então, essa criança, ela apenas não senta ali em algum lugar ou fica em pé e brinca apenas. Ela não está só movimentando um brinquedinho. Gente, ele tem muita coisa. Tem planejamento, observação, criatividade. Olha quanta coisa, né, que tem. Então, assim, aí às vezes a gente fala assim, sai da brincadeira e vem trocar roupa. Olha a quebra daquele conceito, daquela construção de pensamento, dessa consolidação da aprendizagem. Olha a quebra. Né? Porque antes, o que a gente poderia fazer? Antes da criança começar determinada atividade, olha, fulaninho, Joãozinho, você vai brincar por 10, 15 minutos e, né? E daqui a 20 minutos a gente precisa sair, tá? Então eu vou te chamar. Então a criança já vai ter aquela... Bem, não entende hora, não tem esse senso de tempo. Mas se a gente, né, fizer aquela sinalização, ó, falta 5 minutos para essa brincadeira acabar. Vai dar tempo da criança concluir aquele pensamento, tá? Então a gente respeita essa forma. A criança ela não vai ser inferiorizada. O brincar dela não vai ser negado, assim, né? Vai ser respeitado, vai ser entendido, tá bom? E aí também tem a situação... Porque assim, a criança ela precisa de uma previsão, né? Eu sempre falo isso pra vocês. A criança tem necessidade de rotina porque ela precisa, assim, saber do que vai acontecer. Gente, sempre, eu sempre avisei meu filho. Meu filho tá com 2 anos e 9 meses. Desde sempre eu falo com ele, olha, a gente vai ali, vai, né, sair, vai no mercado, vai não sei aonde, né? Vai na casa da vovó. Aviso. Vai tomar um banho, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos é o almoço. A criança precisa saber, ela precisa ser avisada. Bom? E não simplesmente tirá-la ali daquele local da brincadeira e ponto, pum. A criança vai ficar irritada, não vai querer almoçar, não vai querer se alimentar, não vai querer tomar o banho, né? Vamos dar o tempinho para a criança fazer assim, processar essa nova atividade que ela vai fazer. O adulto convence a criança que ela não é capaz de fazer algo. Foi o que eu falei no início da live. Dessa forma, uma névoa encobre suas ideias, provocando uma timidez, uma espécie de apatia. Olha a apatia aparecendo de novo que Montessori alerta. Obstáculos interiores. Então, o adulto vai lá e fala, ai, mas é tímida. Ah, é assim mesmo, é dela. O pai dela também era tímido. É assim mesmo. Vamos entender, né, gente? Desenvolvimento da criança. Vamos buscar ali. Qual é a causa dessa timidez? O que aconteceu de fato aí? Vamos lá. Saber o que está acontecendo. Esse obstáculo pode se tornar permanente, tá? Se não tiver intervenção adequada, tá bom? E aí vai chegar para onde? O complexo de timidez. Aí vai precisar ir lá para a psicóloga, né, atender. E ajudar. Que aí a criança, ela vai ser uma criança indecisa, de choro fácil, né? Então, a gente precisa auxiliar a criança, tá bom? É da natureza da criança a confiança em si mesma. A segurança nas próprias ações. Então, fulaninho, sim, pode subir esse degrau. Estou aqui, vou te auxiliar. Então, a gente vai observando, né, o desenvolvimento da criança, desenvolvimento emocional, o desenvolvimento da coordenação motora. A gente dá o auxílio necessário, tá, para a criança, mas a gente não faz pela criança, tá? Então a criança, ela confia em si. Nós que desestabilizamos, que fazemos que não confie em si mesma. Ai, não vai conseguir ser pequeno, vai entornar tudo, menino. Não pega esse copo com água.
Não, vai tentar vestir a calça pra quê? Você não sabe. Vamos ensinar. Senta aqui, fulaninho. A etiqueta pra trás. Pé direito, pé esquerdo. Uhul! Incentivo. Aí a gente entra com o recurso do reforço positivo. Tá? Então, vamos lá. Agora vamos entrar pra parte aqui do medo. Como forma de educar, alguns adultos embutem o medo na criança para impor a obediência. Isso acontece muito. Por quê? Nós fomos criados assim. A gente não quer que o fulaninho faça alguma coisa, que o Joãozinho, Mariazinha não faça determinada coisa. E aí a gente não sabe os recursos, né, de manejo comportamental para auxiliar essa criança. O que a gente faz? Embute o medo. Por isso que eu falo, gente, a gente não nasce sabendo ser pai e mãe, mas a gente tem profissionais para orientar. Por isso que eu trabalho com um programa de orientação educativa para pais, tá? Porque tem muita informação bacana que a gente vai trocando, né? Vai sendo orientado, tá? Como prevenir comportamentos indesejáveis. Olha quanta coisa, né? Então a gente precisa sim saber estudar, ter fonte segura, tá bom? Para trabalhar, porque educar não é só conseguir que a criança não realize ali um comportamento indesejado naquele momento, mas é pensar lá na frente. Qual vai ser o resultado disso? Qual vai ser o resultado de embutir o medo no meu filho hoje? Estou resolvendo o problema agora, o momentâneo, mas e lá na frente? O que está sendo ocasionado aí? Então, o que pode ocasionar? Gerar um estado de ansiedade infantil. Vai precisar de psicólogo. E aí? Ah, mas é só um medinho. Ah, e o homem do saco preto. Lá, não sei o que, não sei como é que se falava. Eu cresci ouvindo o homem do saco. Vai pegar você. As almas vão te puxar se você olhar o poço, né? Criança que não come tudo, acontece não sei o que. Enfim, tanta coisa que eu ouvi quando criança, né? Gente, existem tantas formas de reforço positivo pra gente orientar e guiar uma criança, né? Que a gente não precisa utilizar esses recursos que foram utilizados com a gente. Não foram bons, a gente sabe, porque a gente sentiu na pele, tá? Então, cortar, quebrar esse ciclo vicioso aí, tá bom? Vamos lá. O método Montessori ensina a normalização infantil, tá? Onde a criança desenvolve prudência em suas ações. Então, a gente tem uma criança prudente, uma criança que consegue desviar de buracos numa calçada. Ela não vai virar o pé dela ali, ela não vai cair. Ela vai desviar de bueiros, porque a gente não sabe se aquela tampa tá segura o suficiente para pisar em cima. Né? Ó, a criança é uma criança prudente. Então, vamos lá. A gente já tá na página 193, tá? Mas a gente vai terminar semana que vem, porque hoje eu vou terminar a live mais cedo, tá bom? Mas depois a live vai ficar salva, vocês podem enviar pros amigos, tá bom? Pros pais que vocês conhecem, educadores. E aí chamar pra segunda que vem, que vai ter mais uma live. Vai ter, a gente vai continuar tendo lives aí sobre Montessori. Os pais são guardiões da criança. Devem protegê-la e cuidar, né? Os pais devem entender e abraçar a questão social para que o mundo reconheça os direitos da criança. Como que o mundo pode respeitar, né, as nossas crianças? A sociedade pode respeitar e reconhecer os direitos dela. A gente precisa começar ensinando pelos nossos lares, tá? Perpetuando isso, divulgando, tá bom? Dessa forma as crianças elas vão entender que sim, elas são dignas, elas merecem respeito. Isso vai ser uma normalização para ela. Então ela não vai aceitar algo inferior, a menos que isso, a menos que o respeito. Ela vai entender que é algo abusivo, tá? Então, ó, a gente tem essa missão de proteger, cuidar, guiar as crianças, tá bom? A gente vai terminar por aqui, mas durante a semana podem passar aqui nos stories, porque vão ter no feed também mais atividades montessorianas, né? Que eu vou falando alguma coisa ou outra, posto no feed, comenta a atividade nos stories, tá bom? Tendo dúvidas, a gente vai se falando, pode mandar mensagem, certo, gente? Semana que vem a gente continua, tá? Com o livro A Criança, porque é um livro de muitas páginas. Tá, gente? Foi uma alegria ter vocês aqui. Quem participou, agradeço muito. Tá bom? Então, até segunda que vem, tá? Às 20 horas. Fiquem com Deus. Um abraço.